Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha de ciências, mais uma aulinha remota. No momento não podemos estarmos com aquelas aulas presenciais. Mais uma vez, então, uma aula remota. Mas eu acredito que tudo isso está passando. Eu acredito que a pandemia está mais próxima do fim. E com fé em Deus, todos nós vamos estarmos reunidos novamente na sala de aula para a gente ter a nossa aulinha de maneira presencial, tá bom? Mas enquanto isso não acontece, temos que continuarmos com as nossas aulas remotas, tá bom? Mas um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês. Estou com muita saudade de cada um. Tá bom? A nossa aulinha de hoje, é sobre Lamarck, tá certo? Nós vamos estudar um pouquinho de evolução, um pouquinho das teorias e de suas evidências, tá bom? Então hoje nós vamos falar de quem? De Lamarck. Depois a gente vai falar de Darwin, mas essa aulinha de hoje, agora, nós vamos falar de Lamarck. Professor, e quem foi Lamarck? Bem, Lamarck, ele foi um naturalista, francês. Ele foi o primeiro a propor uma teoria sistemática, da evolução. Então, ele foi o primeiro a ter ideias, a falar sobre a evolução. Então, ele é um cara muito importante, a teoria dele foi muito importante para o estudo da evolução. Evolução e suas teorias, tá certo? Depende muito das ideias desse cara aí, de Lamarck. Lamarck era um naturalista francês, ele foi o primeiro a propor uma teoria sistemática da evolução, tá bom? E sua teoria, ela foi publicada em 1809, no livro Filosofia Zoológica, tá certo? Então, se você puder ver aí na internet, colocar na internet, pesquisar, tem aí esse livro, Filosofia Zoológica, e tem as teorias de Lamarck lá, tá bom? Professor, e o que ele falava, o que ele dizia, O que Lamarck fez? Bem, ele dizia que formas de vida mais simples surgiram a partir da matéria inanimada. Então ele acreditava na geração espontânea, E ele dizia que depois dessas formas de vida mais simples surgirem, aparecerem a partir da matéria inanimada por geração espontânea, progrediam a um estágio de maior complexidade e perfeição, tá bom? Em sua teoria, Lamarck ele sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Se o ambiente sofresse modificações, olha aí o que Lamarck dizia, se o ambiente consegue sofrer modificações, alterações, os organismos procuravam adaptar-se a ele, ao ambiente modificado, tá bom? Então Lamarck falava que se o ambiente sofresse modificações, as espécies, iam procurar adaptar-se ao ambiente modificado. Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados que outro. Palavra de Lamarck, teoria de Lamarck. O uso ou o desuso dos diferentes órgãos alterariam as características do corpo. E essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Então, olha o que Lamarck falava. Ele dizia que no processo de adaptação, um órgão ou mais órgãos, poderiam ser usados mais do que outros, e o uso ou desuso de diferentes órgãos alteraria a característica do corpo. E essas características alteradas iriam ser transmitidas para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo, os organismos se modificavam,
podendo dar origem a novas espécies. Aí foi Lamarck, né, que disse, Lamarck que propôs isso, tá bom? Então, segundo essas ideias de Lamarck, ele conseguiu fundamentar, né, duas leis. A primeira lei, importante, lei do uso ou desuso. Então, a primeira lei é chamada lei do uso ou desuso. E a segunda lei é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Eu vou falar de cada uma aí. A primeira lei, a lei do uso ou desuso, né? No processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo, do organismo, faz com que elas se desenvolvam. E o desuso faz com que se atrofie. Então, o que Lamarck disse? Olha, se você usar muito, né, desenvolve, cresce, hipertrofia. Se você não usar, se usar pouco, se a espécie usar muito pouco uma parte do corpo, vai atrofiar, tá certo? Então ele chamou lei do uso e desuso, ok? A segunda lei, ele disse assim, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que essas alterações, que essas mudanças no corpo do organismo, provocada pelo uso ou desuso, são transmitidas aos descendentes. Então Lamarck, ele criou duas leis, a lei do uso ou desuso, a primeira lei, a segunda lei, lei da transmissão dos caracteres, características adquiridas, né? Ele usou vários exemplos, né? Um deles se refere às aves aquáticas, né? Ele disse que essas aves se teriam tornado pernaltas, né? As pernas longas, esticadas, devido ao esforço que elas faziam para esticar as pernas, né? E assim evitar molhar as penas durante a locomoção na água. E a cada geração esse esforço produziria aves com pernas mais altas, que transmitiam essa característica à geração seguinte, né? Então, após várias gerações, teriam sido originadas as atuais aves pernaltas, né? E na época as ideias de Lamarck foram rejeitadas, não porque ele falava na herança das características adquiridas, não por isso, mas por falar em evolução. Não se sabia nada sobre herança genética e acreditava-se que as espécies eram imutáveis, que as espécies não sofreriam transformações. Então, depois, somente muito tempo mais tarde, os cientistas puderam contestar a herança dos caracteres adquiridos, né? Conseguiram contestar, né? Mas mesmo estando enganado, Lamarck, né, sobre as suas ideias, Lamarck ele merece ser respeitado, pois foi o primeiro cientista a questionar o fixismo, né, e defender ideias sobre a evolução. E essas ideias que Lamarck defendia, né, também deram o conceito de adaptação. Então, as ideias de Lamarck foram muito importantes, contribuíram demais para a evolução, tá bom? Um grande abraço. Daqui a pouco tem a aulinha sobre Darwin, as ideias de Darwin.